Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar a Câmara Técnica responsável pelo evento por enfatizar a suma importância de nortearmos a nossa prática clínica baseada em evidência. O título do meu trabalho é Efeitos da reabilitação baseada em exercícios físicos em pacientes com hipertensão pulmonar pré-capilar, HP e HPTEC ou grupo 1 e grupo 4. Esse trabalho foi utilizado na defesa do meu título de fisiologista do exercício pela Escola Paulista de Medicina. A hipertensão pulmonar pré-capilar, grupo HP e HPTEC, ou grupo 1 e grupo 4, são subtipos de hipertensão pulmonar, que afeta primeiramente o lado arterial da circulação pulmonar e gera repercussões sobre diversos sistemas. A etiologia da HP é variada, mas há uma característica comum, que é o aumento da resistência vascular pulmonar. Este aumento, em geral, é progressivo, leva a dispneia, grandes limitações aos esforços e insuficiência ventricular direita, e, consequentemente, ao óbito. A característica principal da HP é o aumento da resistência vascular pulmonar, ou seja, eu tenho um aumento da resistência à passagem de sangue para os meus pulmões. Tal característica gera aumento da pós-carga do ventrículo direito e diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo. Com isso, eu tenho redução do débito cardíaco, redução do volume sistólico, redução do pulso de O2. Com essa redução do pulso de O2, esses pacientes têm baixa capacidade energética. Apesar da etiologia da doença ser variável, há uma característica comum, definida por cateterismo cardíaco direito, que é o aumento da pressão arterial média da artéria pulmonar, acompanhada por aumento da resistência vascular pulmonar, sem aumento da pressão estimada do átrio direito. A HP ela pode ser classificada em pré-capilar e em pós-capilar, sendo que a HP pré-capilar ela é definida pela presença concomitante da pressão média da artéria pulmonar, maior que 20 milímetros de mercúrio, pressão de oclusão do capilar pulmonar, igual ou menor que 15 milímetros de mercúrio, e resistência vascular pulmonar, igual ou maior que 3 unidades de Woods. Nessa situação, o predomínio da doença está no território vasco-arterial, e a necessidade de cateterismo cardíaco direito como medida mandatória do débito cardíaco e da pressão de oclusão do capilar pulmonar. Aqui cursam algumas etiologias da HP. A HP ela pode ser identificada por HP idiopática, sem causa definida, HP hereditária, HP induzida por drogas e toxinas, HP associada por doença do tecido conjuntivo, lúpus, esclerodermia, infecção pelo HIV, hipertensão portal, esquistossomose. E HP por doença tromboembólica crônica, TEP crônico. Nas últimas 2 décadas, o tratamento farmacológico evoluiu bastante. Apesar de ter melhorado a sobrevida da doença, eles não conseguem impedir a progressão da doença. Sendo que os pacientes mais graves eles chegam a usar até 3 fármacos em vias fisiopatológicas diferentes. Via óxido nítrico, via endotelina, via prostacyclina e anticoagulante de ação direta, os apixabanas e os rivaroxabanas. Durante o exercício, a nossa demanda metabólica ela chega a aumentar até 5 vezes mais em relação ao repouso. Ou seja, eu preciso de 5 vezes mais de sangue passando para os meus órgãos em atividades em relação ao repouso. Então, foi gerada uma dúvida. Se esses pacientes já possuem uma resistência à passagem do sangue para os pulmões, como que eles iam suprir essa necessidade? Alguns anos atrás, a atividade física ela era proibida pelos médicos. Esses pacientes não podiam praticar atividade física. Alguns estudos realizados em ratos identificaram algumas alterações que poderiam ser maléficas ao coração. Porém, para muitas doenças cardiopulmonares crônicas, já tinha bastante estudos. E por que o HP, então, não seria importante? Foi realizado novos estudos com grupos selecionados de pacientes, incluindo que realizaram o cateterismo cardíaco direito antes e após as intervenções, que a gente já fala um pouco mais lá na frente. E foi identificado que, no geral, a atividade física ela é de suma importância para esses pacientes, pois aumenta o VO2 máximo desses pacientes. Eu aumento o débito cardíaco vezes diferença artério-venosa de O2. Eu aumento a extração periférica de O2. Aumenta a capacidade energética desses pacientes. Foi realizada uma busca na base de dados PubMed-ERIC, os idiomas dos artigos estavam em inglês, com os seguintes indexadores: hipertensão arterial pré-capilar, hipertensão pulmonar grupo 1, hipertensão pulmonar grupo 4, cateterismo cardíaco direito e teste de exercício cardiopulmonar. Teste de caminhada de 6 minutos. Reabilitação e exercício físico randomizado e controlado. Todos os estudos são randomizados e controlados. Foram excluídos todos os estudos que não eram randomizados, controlados e que não usavam exercício como terapia coadjuvante à terapia farmacológica.
A seleção dos estudos foi realizada de acordo com a estrutura de Axel e Omeley, que é uma estrutura que consiste em identificar, em 5 etapas, identificar as questões de pesquisa, identificar os estudos relevantes, selecionar os estudos, extração dos dados e relatar os resultados. Um total de 45 estudos foram encontrados e, para o nosso objetivo, 15 estudos foram inclusos. Dos 15 estudos, todos eram controlados, randomizados, com baixo número de amostras, o que justifica-se, pela complexidade da doença e o qual é difícil para esses pacientes atingirem a estabilidade clínica. Estabilidade clínica foi um dos critérios de inclusão para o programa do protocolo de exercícios físicos. Os pacientes tinham que ser pacientes de todas as classes funcionais, desde a classe funcional 1 até a classe funcional 4, que são os pacientes sintomáticos ao repouso. Os protocolos consistiam em exercícios em alongamentos, exercícios resistidos usando halteres e caneleiras, e os exercícios aeróbicos foram realizados em ergômetros. Não houve nenhum estudo que realizou exercícios em esteira, exatamente pelo baixo débito cardíaco que esses pacientes possuem e a predisposição à síncope, pela segurança dos pacientes. Apesar das amostras serem pequenas, as variáveis hemodinâmicas elas têm grande valor prognóstico para a estratificação de risco de morte e fila de transplante. As variáveis principais que foram alteradas foi o aumento do volume sistólico, aumento do débito cardíaco, diminuição da resistência vascular pulmonar e aumento da distância de caminhada. Qual a importância da distância de caminhada de 6 minutos? E as medidas hemodinâmicas. Através das medidas hemodinâmicas e o teste de caminhada de 6 minutos, esses pacientes são classificados, eles possuem a classe funcional. Através da classe funcional, o pneumologista indica ou não o paciente para a fila de transplantes. Alguns estudos identificaram os pacientes da classe funcional 3, que reduziram para a classe funcional 2 e saiu da fila de transplantes. Nenhum estudo identificou nenhuma intercorrência grave, apenas um estudo identificou um óbito, mas relacionado à farfarina. As intercorrências que ocorreram nos estudos foram a queda da saturação, que foi resolvido com aporte de oxigênio, e dores musculares. Aqui é o resumo dos estudos. Qual a conclusão? O exercício físico é notadamente benéfico para a redução dos sintomas, melhora da capacidade pulmonar e qualidade de vida, e redução da fila de transplantes. Ou seja, se o paciente está na classe funcional 3, e através dos exercícios físicos, através de medidas hemodinâmicas, todos os pacientes realizaram medidas hemodinâmicas, cateterismo cardíaco direito, teste cardiopulmonar de esforço, teste de caminhada de 6 minutos, antes e após o programa de exercícios, que durou de 6 semanas, no máximo 15 meses. Os pacientes que mudaram a classe funcional, eles saíram da fila de transplante. Os programas de reabilitação cardiopulmonar devem ser realizados como tratamento coadjuvante, terapia farmacológica, preferencialmente em centros de internação e centros de supervisão da equipe multidisciplinar. Por que equipe multidisciplinar? Todos os estudos incluíram fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e pneumologistas. A gente não consegue reabilitar esse paciente na assistência domiciliar, pela complexidade do caso desses pacientes. O que eu queria trazer hoje aqui para vocês? A HP pré-capilar ela é uma doença rara, onde a gente não aprende na universidade. Eu aprendi quando eu comecei a trabalhar no ambulatório de hipertensão pulmonar. Esses pacientes, sim, a gente pode ajudar, através do exercício físico, da reabilitação, a reduzir a fila de transplantes pulmonares no Brasil. Aqui são as minhas referências e os meus colaboradores. Obrigada.